O momento chegou. Nós, aqui do Sobrevivencialismo, testamos o uso das bitcoins, moedas, criptomoedas, melhor dizendo. O que será que nós aprendemos nessa jornada? Será que vale a pena você, como um sobrevivencialista, utilizar de bitcoins na sua preparação ou até mesmo como uma potencial moeda de troca durante a vida cotidiana? Senta aí que hoje o papo é longo, relativamente complexo, mas eu tô aqui com uma missão importante. Eu tô aqui para tentar deixar esse assunto o mais simples possível para você entender. O primeiro passo para a gente começar essa conversa aqui é já desmantelando algumas concepções equivocadas. A primeira, meu amigo, é que eu tenho uma notícia para você. Talvez agora você diga assim, Júlio, eu não me envolvo com moedas digitais, esse negócio aí não faz sentido para mim. Eu tenho uma péssima notícia para você. Sabe quando você pega esses números na sua conta e transfere para o seu amigo ou para alguma coisa que você está comprando? Isso é uma transação digital. Isso significa que você já usa uma moeda em formato digital, que é o real. O real hoje tem grande parte da sua movimentação por meio digital e não mais por papel moeda. Então, se você não gosta de moedas digitais, é melhor você parar de fazer Pix também. Talvez agora você diga assim, não, pera lá, Júlio, Bitcoin não tem base em nada, o real é a moeda brasileira. Tem certeza? Desde 94, quando o Plano Real foi criado, houve uma quebra do lastro da moeda. Isso significa que antes a moeda era ligada ao ouro, ou seja, o ouro tinha correlação direta com o valor do papel moeda. Desde que houve uma quebra desse lastro, infelizmente, meu amigo, hoje o dinheiro que nós manejamos, com o dinheiro que a gente usa para pagar as nossas contas, o valor dele é determinado pelo quanto a gente acredita que ele tem valor. E não é só aqui não, tá? O dólar é a mesma coisa. Você já parou para pensar que o dinheiro que você usa hoje só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor? Dito isso, vamos começar a entender as diferenças. Eu sei que é um assunto difícil, fica comigo, cara. A gente vai com calma aqui, se você tiver dúvida, volta no vídeo, a gente vai junto aprendendo e eu devo lembrá-los que eu não sou um especialista do assunto. Provavelmente os caras que são alucinados pelas criptomoedas vão encontrar um monte de erro nesse vídeo, mas eu tô simplificando e simplificar significa deixar algumas coisas de fora para a gente priorizar a didática. Fechado? Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Qual é a diferença entre o real e as bitcoins? Existem várias diferenças, mas as principais residem em alguns aspectos primários. Veja só, a primeira diferença drástica entre o real e o bitcoin é que o real é uma moeda centralizada, ou seja, ele possui um intermediário. Hoje, quem comanda a saúde da nossa moeda é o Banco Central. É ele quem decide se emite mais notas, se retira notas do mercado. Ele, de certa forma, age como um intermediador. Sempre que você faz uma transação, ele verifica isso acontecendo no sistema para que ele possa se tornar como se fosse o juiz da partida de futebol. Já no mundo do Bitcoin, isso é descentralizado. Isso significa que você não passa por ninguém para transferir um valor para outra pessoa. Se eu tenho alguma quantidade dessa moeda, ou seja, de bitcoins, né, mais conhecidos como satoshis, que a gente vai falar em breve, e eu quero transferir isso para outra pessoa, eu não preciso de um banco, eu não preciso de um governo, eu não preciso de absolutamente ninguém na jornada, a não ser eu e quem vai receber. Para os mais velhos, um bom exemplo disso são os torrents. Lembra quando a gente não tinha acesso a streamings e a gente tinha que baixar seriados via torrent? Era mais ou menos assim. Você não precisava da Netflix. Você baixava o torrent diretamente de uma pessoa que tinha isso em seu computador. É mais ou menos a mesma lógica. A segunda diferença primária entre o Bitcoin e o real é o fato de que ambos têm naturezas contrárias quando se fala em inflação. Veja, as moedas fiduciárias, que são as moedas que são criadas por um governo, por um estado, elas têm uma tendência natural a inflacionar. O que isso significa? Que com frequência o governo vai injetar mais moeda no mercado e isso naturalmente vai diminuindo o valor dela. Isso significa que os R$100 de hoje não valem a mesma coisa dos R$100 de 10 anos atrás. Essa é a inflação básica. No entanto, no Bitcoin é o contrário. Por o Bitcoin ter um código que restringe a quantidade máxima de Bitcoins no mercado, que é uma quantidade de 21 milhões, não tem como aumentar mais do que isso, o código-fonte evita que você faça isso, essa moeda tem uma característica deflacionária. Isso significa que conforme esses 21 milhões de bitcoins estiverem sendo liberados no mercado, e tem toda uma explicação complexa para isso que a gente não vai entrar aqui agora, entenda que por eles terem um número máximo, a tendência é que quanto mais próximo do número máximo atingido de moedas no mercado, maior vai ser o valor
para cada moeda, porque não haverá um despejo de cada vez mais moedas, diminuindo o valor por conta disso. Talvez você já esteja aí coçando a cabeça. Calma, a gente nem começou. Senta com calma, porque olha só, a gente tem que agradecer também quem é que está trazendo esse vídeo, que é a Surfshark. Se a gente está falando de privacidade, anonimato e formas diferentes de viver dentro de um mundo digital, a Surfshark é um caminho muito interessante para você. Afinal, se você não conhece, eles fazem um serviço de VPN, a Virtual Private Network. Utilizando a Surfshark, você consegue garantir um bom anonimato no uso da internet. E mais do que isso, você consegue não só criptografar os seus dados, certo? Se você está numa rede pública ou em um lugar que alguém pode ter má intenção em relação aos seus dados, você consegue criptografar os seus dados quando eles saem da tua máquina ou do seu celular, evitando que alguém roube eles no meio do caminho. E além disso, você consegue mudar o seu ponto de conexão. Você consegue tranquilamente, mesmo estando, por exemplo, aqui no Brasil, enganar os servidores como se você estivesse conectado em outro país, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, seja lá onde for. Então, ao fazer isso, você consegue também garantir ainda melhor o seu anonimato, mas, mais do que isso, consegue acessar conteúdo restrito no teu país. Se no seu país, por exemplo, existem algumas coisas que você não consegue acessar, ao você mudar o teu IP para um país onde isso pode ser acessado, você tem acesso àquele conteúdo, ou seja, a liberdade de acesso à informação que a gente tanto prioriza. Então, se você quer ficar mais preparado dentro do mundo de proteção e privacidade digital, fique à vontade para conhecer a Surfshark, é o primeiro link na descrição. Se você usar o nosso código de desconto que está aqui embaixo também, você aproveita a promoção da Black November, que vai te dar aí, olha só, até 6 meses de graça e garantia de que se você não gostar do serviço, em 30 dias eles devolvem o dinheiro. Então, e é claro, né, eles aceitam até mesmo bitcoins como pagamento. Então, se você quiser conhecer mais da Surfshark, link na descrição. Muito obrigado, Surfshark, por patrocinar este vídeo. Vamos continuar no nosso mergulho aqui nesse mundo diferente. Tá, ok. Você já entendeu que é uma moeda digital, você já entendeu que ela tem diferenças bastante expressivas em relação à moeda convencional que você está acostumado a usar, mas e aí? Como é que você usa isso? Bom, para você aprender a usar, você precisa aprender os termos. Então agora vamos para a segunda etapa da nossa conversa. Vamos entender quais são os termos mais utilizados nesse mundo de bitcoins para você começar a entender melhor os próximos passos. O primeiro termo é o mais comum, chamado de blockchain. A blockchain é a rede, é o lugar onde todas as transações de Bitcoin são registradas. É nela que estão todos os acessos das transações que começaram desde o começo da história do Bitcoin até o seu futuro. Sim, toda e qualquer transação realizada em Bitcoin fica guardada na blockchain para, entre aspas, toda a eternidade, ou até mesmo até enquanto durar todo esse sistema. Vale lembrar que toda blockchain ela é exposta, ela é pública. Você pode agora entrar na blockchain e ver todas as transações que foram feitas ao longo da história. Mas é claro que as carteiras, e você vai entender em breve, não possuem nome. Então você sabe que a carteira XY35423050 mandou 10 bitcoins para a carteira sei lá o que, mas você não sabe quem são essas pessoas. Então, as carteiras estão ali, mas você não reconhece quem são seus proprietários. Mas tá lá, tá exposto. O segundo termo são os nodes, ou em português, os nós. Os nós nada mais são do que aquilo que garante a saúde da blockchain. Olha que loucura. Os nós, eles são servidores ou computadores que são mantidos por pessoas espalhadas ao redor do mundo inteiro, usuários convencionais, onde cada um desses computadores possui uma versão atualizada de toda a blockchain. Isso significa que se por acaso alguém tentar derrubar a blockchain, você tem que destruir todos os nós dela. E existem relatos aí de que existem nós até já em satélites. Isso significa que para você acabar com o Bitcoin, você vai ter que encontrar todos esses nós e deletar eles por completo. Se um sobrar e ele conseguir se conectar à internet novamente, ele restaura todo o sistema de Bitcoins e mais uma vez o sistema volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. Isso é muito interessante em termos de resiliência, se a gente for parar para pensar. O nosso terceiro termo agora começa a se aproximar da nossa realidade, que são as carteiras, ou em inglês, as wallets. As carteiras são os recipientes que carregam os bitcoins e são por meio de carteiras que a blockchain registra as transações. A carteira é como se fosse uma, entre aspas, uma conta. Você tem, sabe aquela conta poupança, onde você guarda e você manda para alguém? É isso, é simples assim. No entanto, existem diferentes tipos de carteiras e variações bastante amplas. Mais uma vez, eu vou tirar muita coisa aqui do nosso bolo para deixar ele bem simples, tá?
Mas de maneira simplista, dentro do mundo das carteiras, vocês têm as carteiras Hot Wallets, que são as carteiras que estão conectadas na internet, e as carteiras conhecidas como Cold Wallets, que são as carteiras que não se conectam à internet, exceto em situações muito específicas. Eu já vou te explicar com mais calma como a gente traduz isso para a realidade, mas é que eu preciso passar pelos temas aqui. Essa é aquela parte da aulinha que fica um pouco confuso, mas a gente já volta nela. O nosso último termo aqui, que é bem simples também, é a Lightning Network. O que é isso? A Lightning Network é como se fosse uma segunda camada da blockchain, ou melhor dizendo, uma camada adjacente, que serve para transações mais rápidas. O problema principal do Bitcoin é que ele tem um problema chamado de o problema da escalabilidade, porque ele aceita no máximo 7 transações por segundo no mundo. Imagine então que, enquanto, sei lá, a Mastercard faz 100 mil transações por segundo, a Bitcoin faria 7 transações por segundo. Isso inviabilizaria o uso dela no mundo como uma moeda convencional. Mas, para resolver esse problema, criaram essa camada adjacente chamada Lightning Network, onde você pode negociar com muito mais velocidade e muito maior praticidade, comprometendo um pouco da segurança, mas ganhando em agilidade. Mas calma, vamos lá, vamos colocar isso em termos que são mais compreensivos. A carteira Lightning é como se fosse a carteira que você carrega no teu bolso para você ir comprar pão, abastecer o carro, pagar um ingresso de cinema. É a carteira que você usa no dia a dia, que tem ali uma quantia pequena de dinheiro, mas que serve para você fazer o giro diário. A Hot Wallet, a carteira online, é como se fosse a sua conta num banco regional. Ela tem relativa segurança, ela tem uma certa garantia ali de funcionamento, mas ela não é a opção mais segura de todas. Mas é uma boa conta e um bom banco. Agora, a Cold Wallet é como se fosse o seu cofre enterrado na Sibéria. É a forma mais segura de você garantir o seu patrimônio em bitcoins. É mais ou menos essa a forma de você entender cada uma dessas terminologias aplicadas a uma forma mais palpável, né? O próximo ponto que eu encontrei ao longo dessa minha experiência utilizando bitcoins é o fato de que existe um grande argumento que eu acho muito interessante nesse mundo como um todo, que é o fato de que as bitcoins são inconfiscáveis. Elas estão longe do alcance de qualquer pessoa. Se você guardar as suas bitcoins de uma maneira certa, seguindo todos os passos de segurança, ninguém vai tomar elas de você, a não ser que você seja confiscado. Deixa eu te explicar. Se hoje você dever muito dinheiro, por exemplo, para o governo, e processos forem instaurados, o Bacen vai lá e tira o dinheiro que está na tua conta, certo? O governo consegue entrar na tua conta e pegar o seu dinheiro. Se, por exemplo, você tem um pedaço de ouro na tua casa e você é assaltado, o ladrão vai lá e vai pegar esse ouro e vai levar embora. Fim da história. Se você quiser sair do país, imaginemos que acontece, sei lá, uma tragédia no Brasil e você tem que sair do Brasil e você vende a tua casa, vende o seu carro, pega todo o seu patrimônio e você vai atravessar uma fronteira. O que vai acontecer? Ninguém vai deixar você passar pela alfândega com malas de dinheiro ou com barras de ouro. Mas, por outro lado, o Bitcoin é totalmente contrário a essas concepções, porque ele é inconfiscável, porque você tem uma carteira que não é física. A sua carteira, ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo, desde que você saiba as 12 palavras que dão acesso à sua carteira e a senha. Se você decorar essas 12 palavras e souber a senha para acessar a carteira, veja, são 12 palavras em uma sequência específica mais a senha. Se você decorar isso, você pode ir para qualquer lugar do mundo carregando qualquer quantidade de dinheiro que você quiser. E então, chegando no lugar que você queira, aí você esquenta essa moeda. Olha que interessante. É uma ferramenta incrível para você passar por fronteiras em situações de necessidade. Isso significa que ela é blindada a qualquer tipo de roubo? Não. Se um assaltante colocar uma arma na tua cabeça e falar assim, me passa a tua wallet ou você morre, aí você vai ter que pensar em uma estratégia. Eu já vi gente falando que tem carteiras diferentes, você pode ter inúmeras carteiras, né? Você pode ter centenas de carteiras se você quiser. Você pode escolher uma delas para seja a sua carteira em possibilidade de sequestro, que você pode naturalmente passar para a pessoa ou até mesmo para a entidade governamental para você se eximir da responsabilidade o mais rápido possível. Mas a gente aqui está falando de casos muito extremos e eu não quero mergulhar fundo nesse assunto. Até aqui, se você está acompanhando a minha conversa com atenção, você deve estar falando assim, olha lá, ó, sabia, o Júlio agora virou o tal do bitcoinheiro, ele vai adorar isso, vai fazer isso, vai falar para todo mundo fazer. Calma, como eu disse, eu estou relatando para você o que eu aprendi nessa experiência como usuário. Eu já comprei bitcoins, eu já negociei bitcoins, eu já transacionei bitcoins pela Lightning, pela on-chain, para conhecer como isso funciona, e eu estou te passando
o que eu aprendi no processo. Ou seja, uma forma palatável aqui da minha experiência como usuário. Mas nem tudo são rosas. Existem vários problemas associados ao uso das bitcoins que me preocupam e naturalmente precisam ser salientados aqui. O primeiro ponto que me chama a atenção é que ele é difícil de ser compreensível para usuários convencionais. Se você é um cara que gosta de tecnologia, que tem paciência para aprender, com certeza você vai falar, pô, legal, quero fazer esse negócio. Agora, e não de maneira pejorativa, mas se você é a tia do WhatsApp, dificilmente você vai conseguir fazer a sua tia a usar bitcoins. Por quê? Porque exige entendimento de muitos conceitos, muitas coisas que não são comuns, e eu só acredito que a ideia do Bitcoin como uma moeda soberana, e a gente vai falar disso em breve, isso só vai funcionar o dia que a pessoa convencional, a pessoa comum, conseguir usar isso. O dia que o cara que não tem instrução, que tem só ensino fundamental, o dia que o idoso, o dia que o gurizinho, o dia que todas essas pessoas tiverem um meio fácil de utilizar essa forma de moeda, aí as coisas ficam melhor. Mas nem tudo está perdido. Existem iniciativas muito interessantes que eu nem imaginava. Cara, o Brasil está passando por umas mudanças que a gente nem imagina que estão acontecendo. Vou te contar uma. Nessa minha pesquisa de entender a aplicabilidade do Bitcoin na vida cotidiana, eu encontrei um pessoal de uma cidade chamada Rolante, lá no Rio Grande do Sul, onde eles criaram uma iniciativa de educação financeira na cidade para que as empresas daquela cidade, dessa cidade chamada Rolante, pudessem adicionar bitcoins como formas de pagamento. E foi um trabalho feito a longo prazo e olha que loucura. Hoje, nessa cidade de 20 e poucos mil habitantes, 40% das empresas dessa cidade aceitam bitcoins como pagamento. Isso é uma coisa fascinante. Você pode até conferir isso se você entrar no BTC Map. O BTC Map é um site que mostra todas as instituições que aceitam pagamentos de bitcoins. Então, se você entrar BTC Map, eu vou botar o link aqui na descrição e aí na tela para você ver. Você pode entrar lá, vai no Rio Grande do Sul, procura a cidade Rolante. Você vai ver, tem 191, se eu não me engano, 191 empresas que aceitam pagamento só em criptomoedas. E o mais interessante é que os moradores dessa cidade estão fazendo a chamada economia circular. Então, quem mora nessa cidade e está recebendo em Bitcoin, ao ir no mercado, ao ir cortar o cabelo, ele não vai pagar em reais, ele paga em Bitcoin. Então, está havendo uma naturalização do comércio via Bitcoin entre os próprios habitantes. Eu achei isso fascinante. Se você quiser que eu vá até a cidade de Rolante para ver isso na prática e documentar isso na prática para vocês e, quem sabe, encontrar as potenciais falhas e sucessos, coloca nos comentários que, cara, eu estou disposto a ir lá se você gostar desse tipo de assunto para a gente se aprofundar aqui também. Por fim, o último ponto importante aqui, eu acho que é o que mais me afastou por um tempo do Bitcoin. Se você acompanha a nossa jornada aqui no Sobrevivencialismo, a gente já recebeu faz mais de 2 anos o pessoal falando sobre criptomoedas, a gente já ganhou livros para tentar entender o assunto, mas eu tive muito preconceito para superar, para conseguir mergulhar nesse assunto e entender se ele é realmente uma ferramenta viável. Isso acontece por conta do que eu entendi ser chamado entre os grupos como os bitcoins maximalistas, que são caras que eles usam o Bitcoin como não só uma propagação de ideologia política, como uma ideia de reserva e acúmulo de valor. Então eles querem guardar Bitcoin, guardar para que no futuro, quando o Bitcoin prosperar, eles acabarem usufruindo disso de uma maneira satisfatória. Eu acho isso legal, eles têm direito de fazer isso, mas se é uma moeda tem que ser gasta, né? Eu preciso gastar isso e fazer isso rodar para que as pessoas aceitem, porque pelo que eu entendi, a ideia, a filosofia de criação do Bitcoin foi criar uma moeda que seria soberana e que não dependesse de país, não dependesse de exército, não dependesse de ninguém para funcionar, a não ser as pessoas intermediando transações entre si. Seria o ápice da liberdade no mercado entre as pessoas. Só que isso só vai acontecer se realmente as pessoas começarem a usar isso no seu dia a dia. E eu senti, provavelmente alguém não vai gostar de eu falar isso, mas eu senti que há um certo elitismo envolvido no mundo das bitcoins. Quase que como olha, eu sou especial porque eu tenho bitcoins e você não. Isso me afastou por muito tempo. Depois que eu consegui passar por essa nuvem e encontrei pessoas que estão ativamente trabalhando com educação dentro do mundo da Bitcoin, eu falei, pô, isso não é tão ruim não. Não é a solução para o mundo. Não é a solução para todos os meus problemas e nem para os seus. Mas é mais uma ferramenta para minha caixinha. Mas e aí, Júlio? Então o que você me recomenda? Bom,
Hoje eu queria falar para você como funciona todo o processo, tá? Se você quer uma aplicação prática de como usar os bitcoins no cotidiano e como aplicar os conceitos de carteira Lightning com carteira on-chain, com carteira Cold Wallet, eu posso fazer um vídeo separado disso. Hoje eu queria te dar um panorama de o que é, qual é a diferença do real, como funciona, quais são os termos, quais são os desafios, para você entender do que se trata. Sim, amigos especialistas no assunto, eu tirei muita coisa do caminho. Eu deixei de falar muita coisa que vocês talvez considerem essenciais, mas eu estou falando com usuários convencionais. Se você entender isso, eu fico feliz. Combinado? E naturalmente, né? Lembre-se que aqui nos comentários aqui embaixo a gente pode somar muitas ideias e muitas discussões sobre o assunto. Lembrando que o meu objetivo aqui com esse vídeo é popularizar a ideia, é trazer para sobrevivencialistas mais uma ferramenta para a caixinha. Ou seja, para você não precisa parar de investir em ouro comprando lá na Morgantes. Você também pode comprar prata, você pode comprar platina, você pode comprar bitcoins, você pode comprar dólar, você pode comprar terra, pode produzir comida. Uma coisa não exclui a outra. Lembre-se, a adaptabilidade depende diretamente de quantas opções nós temos. E as bitcoins parece-me que são uma opção bem interessante para várias situações. Então fique à vontade para você pesquisar mais sobre o assunto. Se você quer que eu vá para essa cidade, coloque nos comentários. Se você quer um tutorial prático, coloque nos comentários também. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.